Oi galera, tudo bem? Boa noite. Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Hoje eu vou falar do policial canibal que foi condenado por compartilhar suas fantasias aterrorizantes. Como aconteceu com muitos casais desde que a internet entrou em nossas casas, Kathleen Manga Valley suspeitava do tempo em que seu marido passava online. Ela decidiu então instalar um software espião em seu computador, que estava sendo usado por ele desde que seu havia pifado. Kathleen acreditava que seu marido estava tendo um caso com outra mulher, mas ela ficou chocada com o que descobriu. Além da imagem de mulheres torturadas e abusadas sexualmente, Kathleen descobriu que buscas online por frases como sequestrar uma mulher, receitas culinárias com carne humana e escravidão branca. Ela também postou relatos detalhados de agressão sexual e canibalismo em um fórum na web dedicado a fetiches sexuais, sob o nome de Gilbert Hunter, caçador de carne de menina. Relembra o policial canibal de Nova York, liberado pela justiça. Pior ainda, seu marido estava conversando online com outros homens sobre onde, como que exatamente sequestrar e matar e comer mulheres que ele conhecia, incluindo amigas de faculdade de um adolescente local e a própria Kathleen. Eles iam amarrar os meus pés e cortar minha garganta, iriam gostar de ver o sangue jorrar, disse ela, soluçando no banco de testemunho. Durante o julgamento de seu marido, em fevereiro de 2013, depois que ele foi preso em outubro do ano anterior. As fantasias eróticas desses homens incluía outras duas mulheres que seriam estrupadas, uma na frente da outra, para aumentar seus medos. A outra seria queimada viva e duas seriam colocadas na grelha, cozidas, em turnos de 30 minutos para prolongar ainda mais o seu sofrimento. Chocante e terrível. Gilberto Valley também chorou ao ouvir o testemunho de sua ex-mulher. Antes de verdade vir à tona, ele era um policial de 28 anos da polícia de Nova York, nos Estados Unidos, formado em psicologia como um bebê recém-nascido. Valley foi acusado de tramar na internet para sequestrar, estrupar e matar e canibalizar mulheres e ter usado um banco de dados federal para pesquisar as informações de contato de várias delas. As provas eram irrefutáveis. Kathleen, tendo fugido, aterrorizada, para a casa de seus pais, entrou em contato com o FBI, Polícia Federal Americana, dando-lhes acesso ao seu laptop e outro computador em sua casa. Os investigadores puderam checar uma conversa em que o Sr. Valley fala sobre uma mulher real específica que ele conhecia e a logística de colocá-la no forno, citando pelo procurador-geral Jackson em seu discurso em abertura. Em conversas na Dark Web, Valley havia discutido nos mínimos detalhes a estratégia para cometer os crimes. Deep Web. Entendo que é os riscos. A defesa não negou que as provas eram verdadeiras. Além disso, concordou que eram chocantes e horríveis, como se tivesse saído de um filme de terror. No entanto, assinalou o advogado de Valley, Julia Gatto, elas tinham algo mais em comum com os filmes de terror. São pura ficção, são fantasias aterrorizantes.
Esse caso, argumentou ela, testou princípios fundamentais, a liberdade de pensar, a liberdade de dizer, a liberdade de escrever, até mesmo os pensamentos mais sombrios de nossa imaginação. E o fato é que, apesar de tudo o que foi encontrado, não houve indícios de que alguma das mulheres mencionadas por Vale tivesse sofrido agressões. Culpado. O caso do policial canibal, como foi apelidado pela imprensa, os estudos nas faculdades de Direito dos Estados Unidos, pois levanta a questão fascinante sobre a fronteira psicológica e jurídica entre os pensamentos normais e perigosos. Em nome da prevenção do crime, quando o momento certo para intervir, uma fantasia por si só pode ser um crime. Para o júri daquele julgamento, a resposta foi sim. Vale foi condenado por conspiração para sequestrar e realização de uma busca não autorizada no computador em um banco de dados federal. Foi preso apesar de nunca ter feito nada do que descreveu. Não mesmo que fazem autores de livros, roteiristas de filmes e séries de televisão que fazem tanto sucesso. A verdade é que, ao contrário deles, Vale e outros com quem compartilhava seus pensamentos, fazia isso porque estava sexualmente excitado imaginando essas situações. Mas ele foi considerado culpado não por descrever o que imaginava, mas por redigir e-mails para tramar contra outros um crime. O que ele cometeu foi o que juristas chamam de crime incipiente. São crimes em que um ato não ocorreu ainda, não foi cometido. Mas os acusados realmente teriam feito o que planejaram, isso importa. Fantasias. Vale a pena ter uma mente que, embora as fantasias de canibalismo não sejam supostamente muito comuns, assassinatos parecem ser. Elas são conhecidas como ideação homicida. Há estudos científicos sobre isso. Um deles descobriu que 73% dos homens e 66% das mulheres em sua amostra tinha fantasiado sobre matar alguém. Para confirmar os resultados, cientistas repetiram o experimento e encontraram taxas semelhantes de 79% para homens e 58% para as mulheres, que os participantes queriam matar. Os homens eram mais propensos a fantasiar sobre matar estranhos, colegas de trabalho, enquanto as mulheres fantasiavam com membros da família. Por quê? A especialista em psicologia criminal, Julia Shaw, pesquisadora associada na Universidade de Londres, a co-apresentadora do podcast Pessoas Má, da BBC, observa que alguns psicólogos evolucionistas argumentam que esse tipo de fantasias pode ser adaptativo. Tais fantasias são produto de nossa capacidade de pensamento abstrato, de planejamento hipotético. Permitimos nos perguntar se eu fizesse algo tão terrível, que poderia acontecer comigo. Quando ensaiamos mentalmente essa situação, percebemos que assassinar alguém provavelmente não é o que realmente queremos fazer, o que não poderíamos viver com as consequências. Embora não sejam os pensamentos mais a menos, observa Shaw, aqueles que não têm essa capacidade de testar mentalmente possíveis comportamentos futuros podem agir de forma mais impossível e viver para se arrepender. Pensamentos ruins. Então, fantasiar sobre algo tão ruim potencialmente é bom, mas onde está essa linha que não deve ser cruzada? Quase 2 anos depois, verídico original do Vale acabou anulado por um juiz de apelação. Suas fantasias sexuais depravadas, misóginas com sua esposa ex-colega de faculdade, conhecido certamente, refletiam uma mente doentia, declarou o juiz Paulo Gardef. Mas isso, acrescentou,
não um motivo suficiente para uma condenação. Nem mesmo os planos detalhados convenceram Gardef a privá-lo de sua liberdade. Na decisão, ele citou um caso na qual Vale supostamente concordou com seus amigos cibernéticos em sequestrar 3 mulheres diferentes na mesma segunda-feira, no início de 2002, em uma cidade de Nova York, e uma no Paquistão, terceira em Ohio. Nenhum júri razoável poderia ter concluído que Vale realmente pretende sequestrar uma mulher naquela data, concluiu o juiz. Ele é apenas culpado de ter pensamentos muito pouco convencionais, disse sorrindo sua advogada Julie Gatto, saindo do tribunal naquele dia de julho de 2014. Nós somos polícia do pensamento, o governo não deve entrar em nossas cabeças, declarou. Em 2016 foi publicado um livro chamado A Justiça e História Não Contada, a Polícia Canibal, do que o Vale, o autor. A editora considerou necessário escrever um prefácio explicando os motivos da publicação, observando que sentia como maioria da população repulsa pelo tratamento dado às mulheres nas fantasias de Vale. Vale termina dizendo: quando-se que alguma vez um pensamento ultrapassa os limites se torna um crime, vale a pena refletir. Esse foi o segundo ele em moto para lançar o livro. Desde então, Vale publicou 4 romances. Agora ele vende o que antes escrevia secretamente.